Seguimos com informação para você. Agora chega comentário, análise, chega aqui informação também com o nosso querido amigo Orlando Câmara, que traz sempre tudo isso que eu falei agora há pouco sobre sociedade, cultura, sobre cidade. E terça-feira é dia de fazer aquela pergunta. Orlando, conta pra gente qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo. Olá para vocês. O sabor de hoje eu poderia dizer que é de vitória. Vitória do meu caprichoso. É um sabor de Malu Dudu. Mas enfim, essa felicidade Parintins nos deu. Não a vitória do caprichoso, não é isso? Isso é uma coisa pessoal. Mas o grande festival que foi realizado. Mas acabou. E aí ficaram várias reflexões para o próximo ano. E eu tenho a impressão que o nosso amigo presidente do Caprichoso, Rossi Amoedo, deixou uma reflexão super importante, que é a mudança dos critérios de julgamento. A gente tem visto itens que têm composições inferiores a outros, mas que as notas são iguais. Então é preciso que ache alguma coisa. Todo mundo está vendo, todo mundo comentou dos dois bois, e a nota foi igual, tem alguma coisa errada. Então, assim, a reflexão sobre a mudança dos critérios de avaliação do Festival de Parintins, ela é necessária, ela é importante, até porque nós sabemos de episódios de corrupção à mão cheia, né? A gente tem aí, não vou citar aqui, não é a hora de fazer isso, mas já se sabe como é que é percorrido o caminho errado. Por isso, talvez seja na hora de nós tentarmos novos caminhos de avaliação. Mas eu vou dizer que o sabor não é de Parintins, não é de Vitória, não é de Malu Dudu, que eu acho que foi a atuada do festival, inclusive, mas é de fumaça, infelizmente. Eu quero convidar o nosso ouvinte que ele vá no meu Instagram pessoal, na minha página do Instagram, que é @euorlando, e veja as fotos que eu postei ontem. Até eu fiquei chocado com as fotos. Eu venho acompanhando já há algum tempo essa questão da translucidez do ar em Manaus. Ano passado eu sofri muito com isso. Eu moro num edifício no 11º andar, que na verdade corresponde ao 13º, porque tem uma sobreloja e um piso de lazer entre o térreo e o meu andar. E até em termos de saúde eu sofri muito. Então eu tenho monitorado um pouco essa questão. E desde a última semana, nós já temos fumaça no horizonte. Mas as fotos de ontem mostram aquela camada espessa do ar pesado que desce. E isso é preocupante, porque ontem nós estávamos em 1º de julho. Lembram que a gente passou muito mal ano passado? Em setembro e outubro, nós dissemos que o verão ia acabar em setembro, que ia voltar a chover e isso iria melhorar. Outubro foi pior e entrou por novembro. Nós estamos em julho. Imaginem vocês, se ontem o ar estava pesadíssimo, imagina daqui a um mês. O que está sendo feito para combater isso, eu não sei dizer. Eu tenho visto muita medida em relação a vazante, a mitigação do sofrimento que a população tem com a vazante, por conta do isolamento de comunidades ribeirinhas, do isolamento de comunidades rurais, onde você não chega mais, porque o único caminho são as águas. Então eu tenho visto assim, o governo do estado e o governo federal se manifestaram muito em relação a isso nas semanas que passaram. E isso é muito salutar. Mas sobre a questão do combate às queimadas, eu confesso a vocês que eu vi muito pouco. E não é possível que a gente, depois de ter sofrido tanto ano passado, que aquilo era um absurdo que nós vivemos aqui, uma grande tragédia. Ah, Orlando, a tragédia são no mundo inteiro, o Chile todo pegou fogo, também a Califórnia. Companheiro, fale de sua aldeia e você estará falando do mundo, já dizia Leon Tolstói. Eu acho que nós temos que focar o problema onde nós vivemos e estamos. É importante lembrar que essa crise não é só uma crise local, então por conta disso, a solução é muito mais complexa, mas hoje nós temos situações e tarefas, numa lista de tarefas importantes para serem feitas aqui no Amazonas. Não adianta ficar falando de crédito de carbono quando a gente não consegue fazer com que as pessoas parem de queimar a floresta, pessoas que moram aqui, que são donas de terra, grileiros, enfim. Isso me recorda muito essa questão do... Eu vou voltar a esse assunto que eu acho super importante. Estive num workshop numa palestra do delegado que dirige a Polícia Federal aqui no Amazonas, e depois estive numa outra palestra de outras pessoas da área de segurança federal, inclusive da ABIN, que notoriamente falam que hoje existe um narconegócio ou narcogarimpo.
e que boa parte dos crimes ambientais, grande parte dos crimes ambientais, é patrocinada pelo narcotráfico e pelas facções e milícias transnacionais, porque hoje a atuação no Amazonas não é só de facções brasileiras. As fronteiras por aqui, elas são muito difíceis de serem monitoradas. Tem fronteira seca, fronteira molhada, mas é o estado com maior divisão de fronteira com outros países. Então são essas pessoas que a máfia do narcotráfico, a máfia do contrabando, a máfia da... Para vocês terem uma noção, quem é que banca a pirataria no Amazonas? São os narcotraficantes. Acreditem, eu entrevistei aqui na Band News Difusora uma vez o Mauro Espósito, que era um grande colunista de segurança pública, de segurança, o Pensa Manaus Segurança, e ele falava, olha, a pirataria no Amazonas, a pirataria na região norte, ela surgiu no trecho entre Tefé e Coari, em frente a Coari, quando as facções criminosas atacavam um carregamento da outra. Só que eles começaram a atacar barcos errados, e aí passaram a gostar de que tinha carga de combustível, enfim. E se estabeleceu um ramo, um segmento da máfia. A máfia nada mais é do que você trabalhar em áreas onde não há o pagamento de imposto, onde não há a formalização do serviço. E por conta disso, tudo é muito mais lucrativo. Então a gente tem visto aí que talvez o combate aos crimes ambientais passe diretamente por um controle de fronteiras, pelo combate ao narcotráfico transnacional. Tudo isso é um plano que, por exemplo, apenas o governo do Amazonas ou as prefeituras do estado não são capazes de resolver. É preciso uma administração, uma gestão integrada, porque tem muita coisa a ser feita. É possível? É super possível. Basta você pensar hoje na Colômbia ou na cidade de Medellín. A Colômbia de Pablo Escobar, que até outro dia era cheia das guerrilhas de Farc, de sequestro de pessoas importantes, de pessoas candidatas à presidência da Colômbia. E agora você vai à Colômbia e volta encantado, maravilhado. Hoje, Medellín é uma cidade ecologicamente, ambientalmente, em sintonia com a preservação. Olha que coisa incrível de se dizer, né? Então talvez nós daqui precisemos entender esse processo e precisemos reivindicar esse processo por aqui. Acabou o Festival de Parintins, parabéns a Parintins, belíssima festa, parabéns pela demanda tão grande da festa. Acredito que nós teremos ano que vem uma demanda maior, porque nós temos muita mídia presente e eu creio que haverá investimento de várias mídias no evento. Está na hora de pensar num boi fora de época, não sei se num festival, mas algo que recicle, ter essa ligação com o meio ambiente, fazer a ligação do boi com o meio ambiente, não apenas falando de preservação, mas lamento pela fumaça, ela está aí. O que vai ser feito? Bem, para vocês uma ótima semana, que a gente possa construir horizonte de esperança e não de tristeza. Cirúrgico, como sempre, Orlando Câmara trazendo aqui sempre informações e uma análise muito criteriosa em relação a assuntos importantes para a nossa sociedade, principalmente falando sobre nós, sobre Manaus, sobre o interior do Amazonas. Essa coluna vai estar disponível logo mais no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, e também no nosso site, bandnewsdifusora.com.br, para você ouvir novamente quando quiser, para você distribuir nos seus grupos de família, de WhatsApp, de amigos, enfim, para compartilhar, tá bom? Inclusive lá no YouTube, deixar o seu like, deixar seu comentário sempre, que aí você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Se você gosta aqui do nosso conteúdo, compartilha, curte, que a gente vai chegar para mais pessoas também. E que tenhamos essas medidas do poder público, né, e de uma sociedade mais envolvida para combater essas questões que nos afligem agora. Queimadas, seca, mudanças climáticas, né? A gente viu o Boi-Bumbá de Parintins esse ano, por exemplo, dando mais espaço. Já há alguns anos isso vem acontecendo, né? Mas esse ano teve espaço para lideranças indígenas, né? O Beto Marubo esteve por lá. Outras lideranças indígenas também falando sobre a importância da preservação e do fim de uma cultura predatória aqui na nossa Amazônia, né? Com os ribeirinhos, com os povos indígenas. Isso é muito importante. Tomara que tenhamos cada vez mais espaço para essas reivindicações. E aí eu sei que tem essa questão da proibição mesmo do uso político ali, mas acho que a voz, as lideranças indígenas, ribeirinhas, é um ato muito importante.